Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Nas segundas-feiras nós estamos criando já o hábito de responder, porque são muitas perguntas. Tiramos então um áudio por semana para deixar em dia também estas questões. Hoje eu trago aqui um questionamento da Deise Maria Marino. Na verdade é uma sabatina, uma série de perguntas. Provavelmente vamos fazer o áudio de hoje em cima dessas questões, porque são várias. Diz a Deise: não tenho outro canal para me comunicar consigo. Então minhas dúvidas vão por aqui mesmo. Que, na verdade, é um áudio da quarta-feira da semana passada. Aos 2 minutos e 13 segundos, até mais ou menos 2 minutos e 55 segundos do áudio, eu ouvi 5 vezes esse trecho. O Senhor diz que não tem como a fonte, que é Deus, o Criador, o Todo, não tem como saber como é viver, criar na terceira dimensão. Só através de nossas experiências. Ora, mas se isso equivale a dizer que a fonte, o todo, tem uma limitação? Como assim? O Senhor diz que apenas com a nossa experiência que todas as mônadas, almas, etc., saberão como é. Parece um paradoxo ininteligível. Bom, esta é a primeira parte das perguntas, depois tem mais. Vamos aqui em partes, então, senão não tem como responder de uma forma mais clara, porque são perguntas realmente interessantes. E nós sempre dizemos aqui que as dúvidas de um podem ser a dúvida de muita gente. E é verdade, quando nós falamos aqui naquele áudio que a fonte criadora, que nós chamamos de Deus, não tem ideia do que é criar num planeta como a Terra, num mundo de provas e expiações. Por isso foi criado o planeta e almas vieram para cá para experienciar. Essa experiência o Criador não tem, até porque o Criador não é uma entidade. O Criador é uma consciência. Já falamos aqui tantas vezes. A fonte criadora é uma consciência, é o todo, mas ele cria incessantemente. Por isso, já responderia essa pergunta. Se o todo cria incessantemente, é óbvio que tem coisas que precisam ser criadas, e não é só a fonte que cria. Todas as sementes que saem da fonte servem para espalhar para os mundos, para os universos infinitos, aquelas consciências que são entidades criadas na fonte, que vão lá experienciar. Aquela experiência volta para a fonte depois, porque são consciências. A ligação que nós temos aqui nesse planeta, tão longe da fonte, leva para a fonte em tempo real tudo que nós experienciamos. Cada emoção que eu sinto, cada emoção que você sente, cada emoção que o vizinho sente, vai ser remetida para a fonte criadora, através das nossas versões de alma mais elevadas que compõem a nossa mônada. O Criador não tem noção do que vai ser criado amanhã, porque ele cria o tempo todo, no tempo integral, no agora, no presente momento. Então nós viemos aqui, co-criamos e enviamos para a fonte as experiências vividas aqui, nas limitações, na quase ausência de consciência, como nós já falamos tantas vezes. O planeta Terra é uma das experiências mais incríveis de toda a galáxia, quiçá, deste universo também. Não é um paradoxo ininteligível, pelo contrário, é tão lógico, é tão palpável isso,
Porque se tem alguém que tem uma responsabilidade para comandar uma equipe de trabalho, vamos supor que uma equipe tenha 100 pessoas e tem um responsável. O responsável é o que coordena tudo, que dá as condições para a equipe trabalhar. Mas cada trabalhador daquela equipe vai fazer uma tarefa. E a soma de todas as tarefas, de todos os 100 participantes desse grupo, é que soma o resultado buscado. O Criador é o tudo e nós somos parte desse tudo. Nós criamos, somos os prepostos da fonte criadora, porque de lá nós viemos e para lá nós enviamos as experiências. Da continuidade aqui da questão da Daisy, diz o seguinte: Kardec sempre asseverou que devemos ter fé raciocinada. Por isso questiono, como o Criador cria e não sabe o que está criando? Olha, o Kardec codificou o Espiritismo e trouxe um consolo para as almas que acreditavam que nascia, crescia, morria, acabava tudo. Era o céu e o inferno eterno, porque as religiões diziam assim e as pessoas acreditaram. E o Kardec veio e codificou esse Espiritismo e mostrou para nós, com provas, com experiências de uma equipe grande de médiuns, que a alma é imortal e que só o corpo perece. E que nós estamos aqui fazendo uma roda de samsara através das reencarnações sucessivas para aprender aquilo que nós precisamos aprender aqui. A alma desencarna ao final do seu tempo de vida útil num corpo físico justamente para ir para uma dimensão acima, que seria a quarta dimensão, no etérico da Terra, no mundo astral, como se diz. E lá a alma sem o corpo consegue aumentar sua frequência, sua consciência e lembrar das vidas passadas e fazer um propósito para continuar o aprendizado, as buscas. A garimpagem, como eu gosto de dizer, garimpar informações para enviar para a fonte. É por isso que as almas desencarnam na terceira dimensão, na condição de provas e expiações, e têm a consciência limitada, com o véu que cobre as nossas lembranças de outras vidas, justamente para fazer as experiências sem interferência. E Kardec codificou muito bem isso. Tudo que o Kardec codificou está perfeito. Não é que o kardecismo não existe e não serve para nada. Ele foi a base de tudo que nós somos hoje. E sem o kardecismo fica difícil entender esse final de transição planetária, a passagem do planeta Terra para um mundo de regeneração, as almas ascensionarem para esse mundo e aquelas que não estão prontas, que precisam ir para o exílio. Tudo isso está no Kardec. Só que se o Kardec disse que tem que ter fé raciocinada, então devemos ter o raciocínio? Sim, o raciocínio lógico. Sem um raciocínio lógico, nós não entendemos o mundo espiritual. Por isso que fica fácil quando olhamos pelo lado da lógica. Como o Criador cria e não sabe o que está criando, isso não é verdade. Em primeiro lugar, o Criador não é uma entidade, é uma consciência. Nós somos parte daquela consciência. Então, quem é que está sabendo, está criando e que sabe o que se cria? As consciências que saíram do todo. As centelhas divinas, o átomo semente, que somos nós. Aliás, o átomo semente divino, ele é a mônada que tem um eu superior, que tem 144 super-almas e milhares de almas e fractais de almas, porque somos partes de uma consciência fragmentada que depois retorna e é integrada. Isso chama-se ascensão. Então o Criador, ele não sabe o que nós vamos criar. Ele tem um projeto, mas nós é que vamos criar.
É como um professor numa sala de aula que dá uma redação para cada aluno fazer. O professor sabe fazer redação de qualquer assunto, mas ele não sabe o que os alunos vão imaginar e descrever numa redação. E às vezes tem coisas impressionantes. E o professor aprende, muitas vezes, eu diria até que geralmente aprende, com o que os alunos produzem, criam, porque são consciências. A consciência é ilimitada. Diz a Daisy, outra dúvida é, usando a analogia da escola, se um aluno reprova na 7ª série, ele deverá repetir esta série e não voltar ao pré-primário. Então, qual a justiça em mandar um reprovado agora para começar tudo de novo no outro mundo se faltou tão pouco? Numa escola de primário, a 7ª série, reprovando não vai para a 8ª, mas continua na mesma escola, ou numa escola igual, de primário. De 1ª a 8ª série. Pelo menos parece que é assim hoje. As coisas mudam e a gente não vai mais para a escola, então não sabemos como está. Mas é mais ou menos isso. Primário, 1ª a 8ª série. Está na 7ª série, como dá o exemplo aqui a Daisy, reprova, obviamente, na mesma escola, ou numa escola de primário, vai repetir a 7ª. Nós não estamos reprovando numa escola chamada Terra e repetir aquela experiência. Nós estamos reprovando numa escola de provas e expiações e não podemos ir para um mundo de regeneração, uma escola mais elevada, como se fosse o 2º grau. Então, essa escola de primário que nós estamos, de provas e expiações, fazendo essa analogia, vai deixar de existir aqui na Terra. A Terra deixa de ser essa escola. Então, esse aluno precisa ir para uma outra escola. Não somente repetir a 7ª. Por isso que os mundos do exílio das almas da Terra são muitos. Cada alma vai para um planeta condizente com a sua frequência de consciência. Então, neste exemplo aqui, análogo, diríamos que o aluno que reprova aqui na 7ª série vai para um outro planeta, ainda de provas e expiações, no nível da 7ª série, mas vai ajudar aquele planeta a evoluir, como a Terra evoluiu aqui com as almas que vieram exiladas para cá. Então significa que ele não vai retroagir, mas ele vai começar uma nova roda de experiências, de reencarnações sucessivas, porque ele precisa ajudar aquele planeta. É outra prova que o Criador não vai lá se intrometer. Ele criou o planeta. Aliás, podemos dizer que nem sempre é a consciência suprema chamada Criador que cria planetas, porque as superalmas também criam planetas. Criam galáxias. Então, como eu disse, somos os prepostos, estamos aqui para co-criar. Então, não está havendo nenhum engano, nenhuma dúvida quanto a isso. Falamos sempre aqui que são vários planetas de destino das almas exiladas. Tem os planetas que se começa lá como se fosse a 1ª série, outros da 2ª série, a 7ª série, a 8ª série. Fazendo sempre aqui analogia, obviamente, já que estamos falando nisso. E tem aquele planeta prisão, onde vão as almas mais duras, porque elas precisam se amolecer. Até que elas pedem clemência e vão para um planeta, então, ainda de provas e expiações, e começam a evolução como sempre. Segundo a codificação dos mundos, os primitivos, de expiação e provas, de regeneração, felizes e angélicos. Essa é a sequência que a Daisy coloca. Segundo a codificação, os mundos são categorias, ela quer dizer aqui. Categoria primitivo, de expiação e provas, que é o que nós estamos aqui, até aqui na Terra. De regeneração, é o que vai as almas agora que ascensionam. Mundos felizes
e angelicais, são os mais elevados depois. Mais ou menos isso. Nós não sabemos se tem algumas outras classificações, mas é mais ou menos o que está no Kardec. Nos mundos regenerados, seria então a nova Terra, ainda existiria a dualidade, mas o mal seria a minoria. Então a Terra já foi mundo primitivo. Mudou quando? Quando veio Jesus, o Kardec está superado. Bom, daqui tem algumas considerações. A Terra vai deixar de ser o mundo de provas e expiações, vai para o mundo de regeneração. Se a Terra foi um mundo primitivo, foi muito tempo. A Terra a ciência diz que tem 4,5 bilhões de anos, mas as minhas informações recebidas de consciências superiores me disseram várias vezes, tem pelo menos 3 vezes mais. E eu tenho que dar crédito para quem sabe mais. Consciências acima das consciências da Terra. Então que tenha lá 14, 15 bilhões de anos, não importa. Esta raça humana, humanoides humanos, como nós somos hoje, segundo as orientações que nos foi passado, dizem que chegaram aqui, começaram aqui há 1,5 milhão de anos. É muito pouco tempo perante o tempo que a Terra existe. Então, se houve civilizações na condição da Terra de mundo primitivo, obviamente foi anterior. Nós não temos como saber isso. E também não tem muita importância por enquanto. Um dia nós vamos saber. Quando a nossa consciência se elevar, ascensionar junto com o tempo, nós vamos ficar sabendo. Não precisa ninguém contar. Então, ela diz, nos mundos regenerados ainda existiria dualidade, mas o mal seria uma minoria. A dualidade, ela existe em todos os mundos, inclusive nos angelicais. A dualidade não significa o mal e o bem. A dualidade significa a luz e sombra. Eu coloquei um áudio aqui há pouco tempo dizendo que a luz precisa da matéria escura, que significa o quê? Da sombra. Sem a matéria escura, a luz não cria nada, é a matéria-prima. O problema, o mal, é quando essa matéria escura ela é elaborada com anomalia. Significa o quê? Aquela alma que tem uma consciência, e a consciência é luz, ela resolve criar coisas que não são éticas. Então ela coloca uma anomalia. A anomalia é o mal. E daí nós temos aquilo que nós chamamos de o bem e o mal, que resulta então do uso dessa matéria. Cabe a cada um criar ou co-criar dentro da sua consciência. Nós não temos que ficar muito preocupados com certas coisas, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. A matéria escura existe nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações, nos mundos de regeneração, nos mundos felizes e nos mundos angelicais. Tanto é que os anjos caídos, eles participavam já lá de mundos elevados. Caíram por quê? Porque foram criar com a matéria escura, com anomalias. E aí criaram peso e desceram, porque as almas não são nada mais que consciências. Então diz assim, nos mundos regenerados ainda existiria a dualidade, mas o mal seria a minoria. Sim, isso é verdade. É um mal que não faz praticamente nenhum efeito. No mundo de regeneração, as pessoas já não conseguem praticar o mal. Existe a dualidade, mas não existe o mal como nós conhecemos. Existem ainda aprendizados, mas sem as provas e expiações, sem a dor, sem o sofrimento. Portanto, o mal também não vai existir. Ele pode até existir para conhecimento, mas não é usado, não é praticado. Então a Terra já foi um mundo primitivo. Provavelmente que sim. Mudou quando? Diz a Daisy. Quando veio Jesus? Não.
pelo menos há mais de 1,5 milhão de anos, com certeza. Quando essa humanidade começou a habitar esse planeta, começou com um mundo de provas e expiações. O mundo primitivo é quando aquelas consciências começam nos reinos inferiores. Já falamos isso em vídeos e textos antigos. Então não foi nem quando veio Jesus, nem que o Kardec está sendo superado, porque o Kardec foi apenas uma codificação que serve ainda hoje e vai servir até o final da transição. Kardec codificou o Espiritismo há 170 anos, foi em 1850, 1860, faz pouco tempo. E se a Terra vai terminar a transição dentro de mais 30 anos, por exemplo, depois o Kardec não tem mais sentido, porque no mundo de regeneração não existe as reencarnações e nem o desencarne da alma, não é necessário. Então Kardec não está sendo superado e nem vai ser superado, é apenas uma fase de transição. E por fim, como e porque as forças da luz permitiram que os fugitivos das guerras de Órion viessem para cá. Olha, nós sabemos que o próprio Cristo deixou parábolas impressionantes para nós, como aquela do bom pastor. É uma parábola. O bom pastor não deixa nenhuma ovelha para trás. Quando uma se extravia, ele vai dar um jeito de procurar e fazer com que ela volte ao rebanho. Aquelas almas fugitivas de Órion, das guerras de Órion, é a expressão do mal. É a anomalia da matéria escura que foi criada e não ficou um produto bom. Então ela precisa ser reciclada. Se o Criador permitiu, tem um sentido. Provavelmente é uma oportunidade para que elas possam se redimir. E muitas se redimiram. Nós temos já informações que a maior parte desses seres de Órion trevosos já voltaram para a luz. Todas as raças, são muitas raças, não é uma raça só. E elas estão voltando. Então não é a questão que a luz permitiu para que eles viessem aqui criar o mal e fazer o mal. Não, eles vieram aqui para ter oportunidade. Por isso nós estamos no mundo de provas e expiações. Quem se sujeita às regras do mal vai ter que consertar depois. Seguindo as perguntas da Daisy, não bastavam os nossos próprios problemas e aprendizados? Claro, já temos bastante problemas, vêm as trevas. Mas quem é que se deixa levar pelas trevas? Só quem tem a consciência instável. Pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho, pela vontade de vencer sem muito esforço. Quem faz as coisas certas, as trevas não conseguem fazer nada. Impossível. Por isso, culpar as trevas é uma desculpa bastante esfarrapada, como se diz. Não bastavam os nossos próprios problemas e aprendizados? Falharam? Não, as forças da luz não falharam. Se as forças da luz tivessem realmente que impedir, simplesmente podiam impedir. A luz tem mais força que a sombra. Onde a luz está, a sombra não se cria. Foi permissão para dar oportunidade às ovelhas perdidas, para que voltasse ao rebanho. Então a luz não falhou. Seguindo, essa história de que nossa amorosidade poderia iluminar os escuros me parece obscura. Eu falei vários áudios já que uma das permissões para que essas trevas viessem aqui foi exatamente a condição dos humanos de serem seres amorosos. Quem me passou a informação para mim está muito acima da nossa consciência, eu não posso duvidar.
E se foi passado, eu tenho que repassar. Eu não estou aqui brincando, nem criando dividendos para me vangloriar. Eu estou aqui sendo um comunicador das mensagens que são passadas. E se me é passado, é para passar adiante. Se não é para passar adiante, eles não me passam e acabou. Não tem que discutir essa parte. Eu não vou discutir jamais, porque quem está acima tem consciência mais alargada, tem informações que nós não temos. Então não tem nada de obscuro. Nós é que temos que entender isso. O problema é que se nós não entendemos, parece tudo obscuro. E seguindo, já estamos indo para o final, obviamente, diz a Daisy, e Orion não era um planeta da quinta dimensão? Como estavam em guerra? Bom, em primeiro lugar, Orion não é um planeta, nem uma estrela. Orion é uma constelação. Essa constelação de Orion, ela é tão grande que ela dá o nome ao braço da galáxia que nós estamos aqui, inclusive o nosso sistema solar, o braço de Orion. É a periferia da galáxia. Aquele feixe luminoso que tem quando a gente vê o mapa da galáxia, o mais externo que tem. Por isso que eu sempre digo que nós estamos na periferia. O braço de Orion tem milhões de estrelas e planetas. Tem a constelação de Orion e tantas constelações, todas as constelações que nós conhecemos, eu acho que a ciência consegue identificar, devem estar todas dentro desse braço de Orion. É apenas um pedacinho da galáxia. A galáxia tem centenas de bilhões de estrelas e outro tanto de planetas e outro tanto de luas. É muito grande. E estavam em guerra justamente porque nós já falamos aqui num áudio sobre Atlântida, que houve um grupo que conseguiu controlar a Atlântida porque queriam fazer guerras com os outros planetas do sistema solar. Aqui, no nosso sistema. Não precisa nem ir muito longe. Mas isso não é mais permitido. As guerras entre planetas, entre estrelas, nesta galáxia não é mais permitido. Ali entra o braço forte da criação. Esta norma aqui, nesta galáxia, não tem mais maldades. Mesmo aquelas almas que não evoluem agora, que não fazem ascensão, que vão para mundos ainda como exílio, provavelmente não vão estar mais se confrontando com seres trevosos. É apenas provas e expiações sem a interferência das trevas. Por isso, os exilados da Terra que não estão em condições de conviver naqueles planetas terão um planeta prisão só para eles. Então, as guerras que estavam lá já era uma disputa entre raças que sempre teve, né? O ser humano é apenas uma espécie, uma raça, dentro das ilimitadas, pela quantidade, obviamente, de raças que existem no cosmo infinito. Mas como tem a dualidade em todos os lugares, aquelas raças ali de Orion também tinham a dualidade. A luz e a sombra resolveram exercitar a sombra. Por isso, caíram na desgraça. Então seria isso. Aqui eu respondi as perguntas da Daisy. Na verdade, é uma série de perguntas, mas é sempre assim. Nós temos, de vez em quando, que juntar um punhado de perguntas e colocar num áudio, porque responder aqui por escrito fica muito difícil. Toma muito tempo e muito espaço. Muitas vezes eu coloco aqui uma série de perguntas feitas por várias pessoas. Nem sempre cito o nome, porque às vezes o nome é inelegível, porque são pseudônimos. E eu não vou citar pseudônimo. Quando eu tenho um nome que dá para dizer que é um nome, eu vou citar. Está aqui público. Então,
A Deise Maria Marino colocou aqui essas questões e eu estou respondendo aqui para a Deise. Agradeço a participação, a colaboração dela. Espero que tenha resolvido as suas dúvidas e também as dúvidas dos demais, porque, como todos vocês sempre colocam, a dúvida de um pode ser a dúvida dos outros, ou de um grupo. Estamos aqui aprendendo juntos, tá bom? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.